Boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais depois do momento de adoração que tivemos agora, né? Magnífico. Muitas vezes a gente acredita que nós somos o público da programação, mas o público da nossa programação é Deus, né? Nós estamos aqui para louvar e adorar. Deus possa aceitar esse nosso louvor de hoje como uma demonstração do nosso amor a Deus. A mensagem que eu trouxe para a gente hoje aqui é uma investigação que nós resolvemos fazer para mostrar algumas coisas que estão acontecendo, algumas notícias que nós estamos vendo. Então eu trouxe uma investigação bem curiosa hoje aqui. Vocês conseguem ver aí na imagem, uma imagem, né, feita por IA, mas ali nós podemos ver ao lado direito, né, não é o Papa Leão XIV, mas Papa passado já. O Vaticano ao fundo, tem algo na mão do Papa, né? Do lado esquerdo a gente tem o Ayatollah, a Irã, a mesquita no fundo e o símbolo do islamismo. Eu confesso a vocês que a IA me pegou ali, porque ela colocou o símbolo do islamismo virado, né? Na verdade a meia-lua, ela fica de cabeça para baixo e a estrela aí embaixo. Mas está valendo. Então, por que eu trouxe essa mensagem? O tema de hoje é catolicismo e islamismo. O que eles têm em comum? Será que eles são iguais? Como que vai acontecer o final dos tempos, né? Eles sempre essa dúvida na mente dos adventistas. Como que um povo tão populoso que parece que está crescendo tanto, dizem que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Então, como que acontecerão os eventos finais com esse crescimento tão grande do islamismo? Será que eles estão crescendo realmente? Que semelhança a gente tem em catolicismo e islamismo? Eu vou dar uma pista para vocês aqui, olhando para essa imagem. Vocês conseguem ver na mão do Papa, nós temos um ostensor, esqueci o nome. Né? E ele está simbolizando ali um sol. Eu tenho uma outra investigação, uma outra pesquisa que aponta símbolos pagãos dentro do catolicismo. São muitos. Um deles é o culto ao Deus Sol, né? O culto ao Deus Sol, que a gente já sabe, era feito aos domingos. E também o dia 25 de dezembro era o dia do nascimento do Sol Invictus. Então nós temos vários símbolos do culto ao Deus Sol dentro do catolicismo. E o islamismo tem a lua, interessante, né? A lua e a estrela ali. Então, os antepassados antigos, os cultos pagãos antigos, eles cultuavam o Deus Sol, a deusa Lua e cultuavam estrelas importantes. Então, já vou começar dando uma pista para vocês. Pode passar. Eu tenho algumas perguntas ali que nós vamos trazer, que eu trouxe para vocês hoje. Catolicismo e islamismo são religiões rivais ou existe uma ligação entre elas? Como religiões aparentemente rivais podem convergir para o mesmo projeto de poder global? Isso será possível? E o último, como o islamismo pode abraçar o decreto dominical? Como que eles podem guardar o domingo, né? Eles não têm um dia de guarda? Como que acontece isso? Então vamos começar. Então, eu trouxe 8 pontos aqui para a gente estudar. O primeiro deles, pode passar, é sobre a natureza de Jesus. Vocês sabiam que a Igreja Católica, ela traz muitas vezes alguns ensinamentos que ficam só no meio acadêmico. Muitas vezes esses ensinamentos, eles colocam um jogo de palavras dentro do credo católico que faz os fiéis terem dúvida se o que realmente eles acreditam. A natureza de Jesus é um ponto desses. O que acontece? Lá no Concílio de Nicéia, em 325, desde lá o credo católico vem falando que Jesus foi gerado. E essa palavra tem criado um conflito muito grande entre os fiéis. Se você conversar com os fiéis católicos, eles acreditam que Jesus é Filho de Deus gerado, que não é divino. Ele pode até ser divino, mas ele não é eterno. Então há uma
diferença muito grande no que é ensinado no credo católico e o que é entendido pelos padres e pelos fiéis. Essa discrepância é muito grande. Então nós vemos aqui que Jesus fica em dúvida. As pessoas colocam ele como criado, né? Os fiéis. Muitas vezes a gente conversa com o católico e ele não entende que Jesus é divino, né? Na cabeça da maioria da população católica, Jesus é um ser criado. Apesar do catolicismo falar que ele é divino, mas criou-se esse jogo então de palavras. No islamismo, Jesus é criado de forma definitiva, não há dúvida, né? Não tem essa questão de ficar em dúvida. No islamismo, Jesus é um ser criado e ele não tem a natureza de Deus. E ele é um servo de Alá, um profeta. E no Alcorão, Jesus ainda irá voltar, mas não como a Bíblia diz, ele irá voltar em outro contexto, não viverá 40 anos, depois morrer. Então fala que Jesus é um grande profeta, mas ele é um ser humano, é um ser criado e é um ser que serve a Alá. Então, se você for ver aqui, essas duas religiões, elas têm esse ponto em comum. As duas tiram Jesus da divindade. Jesus não é um ser totalmente eterno, totalmente divino. Essas duas religiões vão focar nesse ponto, que é o que o inimigo quer, né? Se você for analisar, a maioria das religiões do mundo, islamismo, testemunhas de Jeová, mormons, espíritas, o islâmico, religiões orientais, como o hinduísmo, todas elas acreditam que Jesus não é Deus, não é um ser divino, não é um ser eterno. Então, esse é um grande ponto. Satanás deseja tirar Jesus do seu altar divino e deseja trazer ele, diminuir a importância de Jesus, né? O segundo ponto, pode passar, que eu trouxe para vocês, o que o islamismo tem semelhança com o catolicismo? Veneração de Maria. Se vocês não sabem, Maria, ela é uma mulher muito importante no islamismo. É claro que o islamismo proíbe a adoração, mas lá nos países islâmicos eles quase adoram Maria, quase. Ocorrem procissões em cidades lá no Marrocos, onde dizem que Jesus ficou com Maria e José quando fugiu para o Egito. Todo ano eles fazem procissões islâmicas, não católicas, para essa cidade. Existem cidades com o nome de Maria em países islâmicos. Existe lá, logo vou mostrar para vocês, estátua em Teherã, capital do Irã, de Maria, a estátua de Maria. Recentemente, no final do ano passado, eles criaram uma homenagem gigantesca para Maria no metrô de Teherã, no Irã. E as pessoas passam por lá e se prostram, pessoas islâmicas, se prostram para Maria. Então, nós vemos ali os títulos que Maria recebe no catolicismo, né? Mãe de Deus, intercessora, santíssima, rainha do céu, rainha dos anjos, rainha dos santos, medianeira de todas as graças, advogada, auxiliadora, livre dos pecadores. Se vocês conseguem perceber ali, Maria, ela está ocupando o lugar de Jesus, né? Jesus que é quem trouxe a graça, Maria agora é a mediadora de todas as graças. Jesus que é o intercessor, a Maria é intercessora. Ela é a rainha dos céus e dos santos, até a corte celestial, Maria está ocupando aí, né? Então Jesus é gerado e Maria é a rainha dos céus. Então essas duas religiões, elas veneram a Maria. No islamismo de forma mais contida e no catolicismo quase uma deusa, né? Eles dizem que não, mas praticamente as pessoas se prostram, fazem promessas, né? Colocam todos esses títulos a Maria. Então Maria é praticamente uma deusa, apesar de eles dizerem que não. Então, olha, quando Deus é distanciado, Maria surge como uma divindade humana e empática. Deus está longe, está distante. Então a Maria é aquela mãezinha que ouve, que escuta, é mais humana, tem mais compaixão. Então Maria aproxima esse Deus distante dos fiéis, né? Então é por isso que a gente consegue ver ali essa Maria com tão grande importância. Lá no Islã, no Corão, não existe o nome de nenhuma mulher, nem as mulheres de Maomé, nem outra mulher citada. O único nome
de mulher na Bíblia é a Maria. Existe um capítulo inteiro do Alcorão só para Maria. E ela também tem muitos títulos no islamismo. E ali, ó, escolhida, purificada, obediente, devota, né? E é a mulher mais exaltada no paraíso, né, Maria? Então, os dois têm a mariolatria aí, né? Bem intensa. Próximo ponto que eu queria trazer para vocês, de semelhança. Eu trouxe as imagens, ó. Lá em cima no site do Vaticano, que vocês podem ver lá, Maria, símbolo de união entre cristãos e muçulmanos. Aí, ó, Maria, a mãe de Jesus, é venerada em duas grandes religiões. Ó, no Alcorão ela é mencionada 40 vezes. Então, aí tem uma procissão, aquela procissão é no Paquistão, todos islâmicos, fazendo uma procissão para Maria. E essa que eu falei para vocês, ó, é a estação de metrô em Teherã, no Irã, com a Maria lá e as pessoas passando e se prostrando, um lugar bem público, né? Próximo ponto de congruência entre o catolicismo e o Islã é a expiação de Jesus. Aqui fica intensa a coisa, não sei se vocês vão me acompanhar. A expiação de Jesus fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. A Igreja Católica faz novamente aqui um jogo de palavras. Ela cria algo mais simbólico do que real. Vamos ver se a gente consegue passar para vocês. O catolicismo fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles falam isso. Mas, de fato, a morte de Jesus não causou nenhum efeito na salvação para os católicos. Por quê? Porque você continua tendo que pagar pelos seus pecados. Como que um fiel católico paga pelos pecados no catolicismo? Através de indulgências, e indulgências ainda é válido, hein? O Papa Francisco fez uma encíclica só sobre indulgências antes de sua morte. Então, indulgências, penitências, através de missa do sétimo dia, inclusive você pode ganhar depois que você morre, depois que você morre ainda continua o processo de salvação. Então, existem vários métodos aí de que o católico ele consegue resgatar esses méritos. É como se fosse assim, ó, como se Jesus, Maria e os santos tivessem tido muitas boas obras, como se houvesse um baú. Nesse baú estão todos os méritos, méritos de Jesus, méritos de Maria, méritos dos santos. E a Igreja Católica é dona do baú, e ela decide a quem ela dá esse mérito. Esse mérito é como se a pessoa tivesse uma conta negativa, e eu deposito ali um valor, e a conta vai deixando de estar negativa. Né? Então é como se o pecador tivesse que fazer coisas para ir debitando dessa conta negativa. E a Igreja Católica é quem faz essa intermediação. Então a gente tem ali o sofrimento voluntário, as missas pelos mortos, tocar em relíquias também ganha mérito, né? Por isso, as peregrinações que eles fazem para a Europa, para os lugares onde o Vaticano tem relíquias, também conta pontos. Inclusive, se você beijar algumas estátuas importantes, você ganha 90 dias de méritos, né? De pecados perdoados. Então, as procissões também contam pontos. E o purgatório. O purgatório é se você não conseguiu nenhum desses méritos, no purgatório você consegue pagar os seus pecados. Então, a expiação, a morte de Jesus, ela não é válida, ela é só simbólica. Jesus foi obediente até a morte, mas a sua morte não te salvou. Você terá que pagar os seus pecados. Então, é bem intrigante isso, né? Porque é dito, mas não é feito. Né? Então, é novamente aquele jogo de palavras. Já no islamismo, Alá, ele não existe pecado ali original. Né? As pessoas precisam ser submissas a Alá, obedientes a Alá. Alá salva se ele quiser salvar toda a humanidade, ele salva. Ele é a autoridade máxima, é que decide. Você não pode fazer muito mais a não ser obediente e submisso. Então, assim como no catolicismo, no islamismo não há expiação de Jesus. É você que se salva através das suas obras. Então, ali, né? Ambas, a cruz, então, vai perder o valor para essas obras. Né?
forma real, não de forma simbólica. Então, e ambos, você nunca tem certeza da salvação. Inclusive, Maomé no Corão falou que ele não tinha certeza se ele seria salvo ou não. Há sempre uma dúvida, há um débito impagável que você não tem certeza, você vai descobrir depois da sua morte se você se salvou ou não. É bem cruel, né? Próximo ponto que eu trouxe para a gente aqui, os rituais. Esse é bem interessante também, né? Ali nós temos duas imagens, ó. Nós temos a imagem do Tabish, que é a que está à esquerda aqui, que é o que é usado no Islã, e à direita nós temos o rosário. Então, ambas as igrejas são cultos ritualísticos. Então, tanto no catolicismo quanto no islamismo, a gente tem rezas repetidas, um calendário ritual rígido, né? Nós temos ali jejuns obrigatórios, peregrinações, né? Relíquias que você tem que ir visitar para ganhar pontos, ganhar mérito, repetição do nome de Allah. Inclusive no islamismo há movimentos, né, corporais que você tem que repetir com seus mantras. Então, horários fixos de oração, né? O islâmico, ele para tudo que está fazendo para cumprir aquele horário, né? É uma obrigação, ele é submisso, ele obedece por submissão. Então, o interessante que a gente vê, né? Quando a gente coloca um Deus tão distante, a salvação é incerta, o ritual ele preenche esse vazio, né? Não há certeza da salvação, não tem um Salvador real, né, que morreu por mim, eu tenho que pagar meus pecados, então entra o ritual aí para cumprir, para fechar esse buraco que fica, né? Parece que o fiel sente que precisa fazer algo, daí vem o ritual. Próximo slide, próximo ponto, é as escrituras como amuleto. É bem interessante essa questão. Nós, como cristãos que usam a sola escritura, nós usamos a Bíblia como fonte de aprendizado, como fonte de ensinamento, né? Como fonte de saber. E eles usam essas escrituras de forma diferente. O Alcorão, muitas vezes não é compreendido. O Alcorão é um livro muito confuso. Se alguém já teve acesso ao Alcorão aqui. Ele é um livro bem confuso, ele não tem uma retórica, não tem uma linha de raciocínio, muito confuso de entender. Então, muitas vezes, os islâmicos, eles leem o Alcorão, repetem o Alcorão, sem compreensão do que eles estão lendo, eles não entendem perfeitamente, eles acreditam que o fato de você ler, aquilo se torna uma palavra mágica, né? Aquilo irá te proteger, irá ganhar pontos, né, na sua conta negativa, só de você pronunciar as palavras do Corão. As palavras têm poder ali em si mesma. Não é tanto o conteúdo que está ali, né? É mais a própria palavra, o próprio livro que tem poder. A gente vê isso, né? Muitas vezes os católicos eles deixam, né, as Bíblias abertas em versos específicos, achando que aquilo virou um amuleto, né? Virou um símbolo de proteção físico, mas na verdade não é assim que a gente tem que ver a Bíblia, né? O Islã, ele tem um guia chamado Durk, que ele tem fórmulas fixas que você tem que seguir, como se fosse aqueles livrinhos que a gente recebe quando a gente vai à missa. E eles têm que seguir aquilo ali e repetir aquilo ali, como se fosse aquele ali o guia dele, né? Então, é muito ritualístico, né? Exatamente como o catolicismo. Então, essas duas religiões, elas são congruentes nesse ponto aí. Vocês estão vendo que eu tenho 6 pontos de congruência. Então, olha, quando a palavra não é compreendida, ela vira um amuleto mágico. E é muitas vezes que é entendida por questão meio acadêmico, né? Que eles realmente se debruçam, o Alcorão se debruçam na Bíblia. Essa é mais um meio acadêmico. O próximo ponto, esse é bem fácil, né? Esse aqui não vamos comentar muito, porque é bem fácil de entender a imortalidade da alma. Ambos, né, a alma morre e vai para o céu, né? Na Igreja Católica, a gente tem vários estágios, né? O limbo, o purgatório, né? O inferno, tem o pré-céu também, que eles chamam, e depois o céu. Tem vários estágios.
No Islã não tem tantos estágios, é céu e inferno. Mas o interessante é que Allah ele é tão vingativo que no Alcorão diz assim que Allah vai trocar a pele dos infiéis todos os dias para que eles possam permanecer todo o tempo sofrendo. E a mulher no Alcorão, lá no céu, diz que ela vai ser uma serviçal para os homens. A mulher não tem muita vantagem no islamismo. Ela vai continuar servindo os homens eternamente. É uma visão bem patriarcal no Alcorão, né? Interessante que a gente vê que nós temos uma vida finita aqui, uma vida curta, mas os infiéis terão uma eternidade de sofrimento. Parece injusto, né? Parece que Deus é um Deus muito cruel, muito mau. Por que eu vivi aqui 30 anos, 40 anos, tive uma vida má, mas eu vou viver eternamente sofrendo, né? É uma injustiça, né? Isso não representa o caráter do Deus que nós conhecemos. O último ponto que eu queria trazer para vocês é a nossa discussão de hoje. Então, até aqui nós podemos ver 7 pontos em que nós vemos que essas duas religiões são irmãs. Se a gente for estudar o início do islamismo, nós vemos que Maomé era casado com uma católica, uma freira católica, casou com uma freira católica. E se baseou, tudo aquilo ali que tem, ele se baseou no catolicismo, né? Então a gente vê também que dentro dos templos maçônicos, nós temos o Pentateuco, a Bíblia e o Alcorão. Em muitas lojas maçônicas do Oriente, quem é o chefe, master deles lá, é um ayatollah, é uma pessoa dos líderes religiosos do islamismo. Então, nessas religiões ocultistas, nesses grupos ocultistas, tanto faz ter como chefe um judeu, um islã, ou um católico, tanto faz. Para eles, está dentro do que eles planejam. Então, nós vemos aí que tem muita semelhança entre essas duas religiões. O último ponto que eu queria trazer para vocês é sobre o dia de congregar. O católico, né, ele tem o domingo, como sabe, como tradição, né, que é o dia de ir à missa, é o dia de você não fazer trabalhos, né, mas você pode ir para o futebol, você pode fazer coisas, não é um dia de adoração a Deus, é um dia que você tem que ir à igreja. Se você for à igreja, está tudo certo, você pode fazer o que quiser da sua vida. O trabalho também tem essa questão, mas não há uma preocupação em você estar em contato com Deus, né? A preocupação é você ir à missa. A mesma forma no Islã. Lá nos países islâmicos, a sexta-feira é um dia completamente normal. Eles não guardam a sexta-feira como nós guardamos o sábado. O que diz no Alcorão? O Alcorão diz que eles precisam ter uma oração obrigatória na mesquita às sexta-feiras. É isso que diz no Alcorão. Então, o islâmico, ele vai para o trabalho, ele marca um horário para ir na mesquita, vai, ora, reza, eles não oram, eles rezam, né? E depois ele volta a trabalhar, o dia dele é completamente normal, não há dificuldade. Atualmente, os países islâmicos aderiram o descanso dominical como um dia de descanso civil. Os países islâmicos, todos os países islâmicos, não há trabalho aos domingos, porque eles aderiram à agenda semanal do mundo. Então, eles têm o final de semana que nós temos, o mesmo sábado. Em alguns países é sábado e domingo, que há um não trabalho, né? Há o descanso. Há outros países é só no domingo que há o descanso. Então, os islâmicos, eles já não trabalham aos domingos. Isso já existe para eles, já é uma realidade. Então, não há nenhuma dificuldade deles passarem a rezar, fazer as suas rezas também no domingo. Não há dificuldade alguma de ir na mesquita no domingo, para eles não há diferença. Não há uma dificuldade. Mas tem algo que está acontecendo, pode passar, que pode acelerar esse processo, que é o pacto abrâmico. Alguém já ouviu falar? No final do primeiro mandato do presidente Donald Trump,
ele convocou líderes do judaísmo e do islamismo e do catolicismo, e o catolicismo que está organizando esse acordo abrâmico. Convidou esses líderes para fazer um acordo, e nesse acordo diz o seguinte, e nesse acordo diz que essa união não exige que ninguém negue sua fé. Podem continuar com o islamismo, com o judaísmo, com as suas crenças, só exige que ninguém afirme que a sua fé é final. Você só não pode falar que a sua fé é a única que salva. Você pode continuar seguindo aí, mas não pode falar isso. E eles têm 3 pautas no Pacto Abrâmico, né? A linguagem de unidade, eles têm que falar a mesma língua, eles têm que concordar em tudo que eles vão falar. E eles têm que ter obediências, incentivar a obediência civil e a ordem global. Então, é como eles estão escolhendo quem que vai ser a autoridade mundial, né, global. Esse pacto está muito perto de ser finalizado, porque alguns países islâmicos ainda não entraram nesse pacto. O judaísmo já assinou, o catolicismo já assinou, Trump já deixou pronto. O que precisa é alguns países islâmicos. Um desses países é o Irã, que está aí perto de se libertar, né, dos ayatollahs que são totalitaristas no Irã. Então, esse país, ele é um dos que eu vou falar agora como talvez o primeiro país pós-islâmico, porque dentro do Irã, muita coisa tem acontecido e não sai da divulgação da mídia, porque a mídia toda é controlada pelo governo. Então, o que nós vemos? Pode passar a última aí, que eu vou mostrar a última fotinha. Então, ali nós temos no primeiro mandato do Trump, né? O Trump com os líderes no Pacto Abrâmico, assinando. Tem mais uma coisa que eu queria contar para vocês. Lá em Abu Dhabi é a capital dos Emirados Árabes Unidos. Lá onde fica Dubai, só que Dubai não é a capital. Lá em Abu Dhabi, os chefes do Emirados Árabes criaram uma casa da família branca. Eles falaram que vai ser a casa de toda a humanidade. E lá são 3 prédios. Lá são 3 prédios, uma mesquita, uma igreja católica e uma sinagoga. Já está pronto, já foi inaugurado. Então, nós temos lá a inauguração, foi o cardeal, o Papa não pôde ir, mas foi um cardeal no lugar dele, já foi inaugurado. Então, ali, eles estão querendo trazer esse pacto abrâmico de forma física para os Emirados Árabes, para que lá possa ser discutido. E já iniciaram os cultos nessa casa da família branca, já iniciaram os cultos lá. Então, o Papa ainda não conseguiu visitar, tem agenda para ele ir para lá. Então, já é muito interessante a gente ver como as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. A última coisa que eu queria trazer para vocês era sobre que nós vemos muitas notícias do Irã agora, né? E eu fui ver uma pesquisa que saiu bem recente no Instituto Internacional sobre como está a religião lá no Irã. E se você for ver os dados do país, 99% da população é islâmica. Porque quando a criança nasce, é obrigatório no documento de identidade deles estar a religião que tem que estar lá, muçulmano. Se não tiver, a família vai ter problemas. Então, nós vemos muitas notícias que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, mas isso não é razão. Porque não é uma religião que tenha conversões. Pouquíssimas pessoas se convertem ao islamismo. O que ocorre é uma coerção através de uma coerção demográfica, onde as pessoas são obrigadas a colocar na sua identidade a sua religião. E é muito custoso para as pessoas não fazer isso. Ela tem dificuldade de trabalho, tem dificuldade de casamento, tem dificuldade em conseguir as leis do país, né, conseguir exercer as leis do país. Então, a gente vê nas notícias que isso está ocorrendo, mas é enganoso. O que nós vemos na realidade é o oposto, é um declínio acentuado do islamismo.
provar para vocês com esse estudo. Então, esse estudo, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa anônima dentro do Irã, onde as pessoas não precisavam se identificar, é claro. Então, as pessoas puderam ser sinceras na pesquisa, né? E ele destacou que 40% dos iranianos se identificavam como muçulmanos, diferente de 99% que está na estatística do próprio país. Só 40%. E desses 40%, somente 2% dos 40% são muçulmanos praticantes. Os outros se consideram muçulmanos de nome, não praticam as rezas, nem o calendário, nem os rituais, nem nada. Então, se nós formos analisar, 2% do Irã é muçulmano praticante. O resto está ali através de coerção. Eles se identificam através de coerção. Então, isso se reflete em muitos países, países muçulmanos, né? Onde é mais difícil a gente fazer essas pesquisas e ter esses dados é na Arábia Saudita, Paquistão e Afeganistão. Esses 3 países são onde a gente não consegue fazer essas pesquisas. Esses outros países, como os outros países islâmicos, a gente vê o mesmo caso que o Irã. Muitos se diz que são muçulmanos, mas eles não podem falar que eles não são mais. Senão eles não vão nem conseguir casamento. A família deles deserta eles podem ser mortos, apedrejados. Então, a realidade é muito diferente daquilo que é dito por esses países, né? E também nós temos visto na Europa, não sei se vocês viram recentemente, vídeos de multidão assim, de homens muçulmanos, porque a religião muçulmana ela é dos homens, né? As mulheres ficam em volta, elas não participam. Os homens que executam a prática religiosa. Não sei se vocês viram na internet, alguém viu vídeos assim, de muitos homens em Londres, na capital, em praças públicas, lotando as praças, fazendo práticas rituais, né? Rezas do islamismo, batendo no peito, se gritando, e o povo em volta, apavorado. Os londrinos, as pessoas que moram, né, que são europeias ali, em outros países que têm ocorrido também, apavorados, dizendo que o Islã vai invadir a Europa, que a Europa vai ser invadida pelos muçulmanos, que não vai ter mais espaço para os muçulmanos, os cristãos. Então, o que nós vemos nisso daí? Será que realmente a Europa está sendo invadida pelos muçulmanos? Isso está ocorrendo? Eu fiz uma pesquisa sobre isso e vi que, na verdade, não. É que a religião muçulmana é uma religião pública. Como não tem mesquita na Europa, tem poucas mesquitas, as pessoas vão praticar a sua religião na praça pública. A religião muçulmana é uma religião que você tem que fazer as suas práticas em grupo. Tem que fazer em público, para todos verem, não é válido. Então, é bem interessante que isso está causando o que na Europa? Um catalisador para os cristãos que já estavam abandonando o cristianismo, estavam abandonando o catolicismo na Europa, já não frequentavam mais as igrejas católicas, eles estão retornando à sua prática católica, à sua prática cristã, por causa do enfrentamento desses muçulmanos. Então, esses muçulmanos estão fazendo com que os cristãos voltem para a igreja, por incrível que pareça. E os muçulmanos que estão nos seus países querem ser libertados desse jugo dos líderes religiosos que pressionam para eles serem muçulmanos de forma coercitiva. Então, o que nós vemos aqui, amigos e irmãos, é esse cenário já muito preparado, mesmo no Oriente, onde a gente pensava que não poderia haver grande mudança, está acontecendo essa mudança internamente. Temos relatos de inúmeras, centenas de pessoas sonhando com Jesus nesses países. Inclusive, tem pastores adventistas que estão se formando, que vieram do islamismo, que sonharam com Jesus. Então, nós estamos vendo muitas igrejas subterrâneas nesses países, embaixo dos subsolo, escondidas, um número muito grande de pessoas.
muitos cristãos escondidos nesses países, nessa janela que a gente fala, a janela 1040, há muitos cristãos lá escondidos. Só nós não podemos oficialmente dizer que a igreja adventista já está em todos os países do mundo. Oficialmente não podemos dizer, mas isso já é uma realidade. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, para todas as nações. E Jesus está muito próximo de voltar. Esses países, eles logo serão participantes do pacto abraâmico, que logo poderão exercer o cristianismo de forma pública, se quiserem. Então, que nós continuemos orando, Senhor, para que Deus possa ser derramado o seu Espírito nessas cidades, nesses países, para que isso aconteça o mais brevemente possível. O cenário já está pronto. O que é necessário são poucos acordos políticos para que tudo isso ocorra de forma muito rápida. Porque já é verdade, só precisa ser agora oficial. Então, é totalmente possível, o Evangelho já está sendo pregado em todo o mundo. E queria dizer que nós devemos nos preocupar com isso de forma que a nossa vida agora seja muito, muito impactada em receber o Espírito de Deus. Que esses 10 dias de oração nós possamos participar de forma intensa, nós possamos participar com uma preocupação de receber o Espírito do Senhor, para estarmos prontos para esse dia final.